Graça e paz, volto aqui para estar compartilhando com você um pouco mais da Palavra de Deus. Como eu falei, no mês de janeiro estamos trabalhando instrução e alinhamento, que aliás é o tema da nossa região, dos nossos trabalhos, da nossa obra de discipulado aqui na primeira região no ano de 2019. Instrução e alinhamento. E eu quero trazer um outro texto, na verdade um versículo de Joel capítulo 2, versículo 8. Diz assim: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. E não se detêm no seu caminho. A palavra de Deus fala, Joel, sobre a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos foi uma ação permissiva de Deus para que o povo voltasse para Ele, para que o povo entendesse os propósitos e os decretos divinos para o povo de Israel. O que nós temos aqui, então, no versículo 8, é a ação dos gafanhotos, da praga dos gafanhotos sobre a plantação de Israel, sobre a agricultura de Israel. E fala exatamente isso, que esses gafanhotos, eles não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Nós sabemos que os gafanhotos eram o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Eram os 4 tipos de gafanhotos que vinham e tomaram a plantação ali de Israel, tomaram a colheita e tiraram do povo a possibilidade de celebrar, de fazer festa diante da colheita esperada. O que nós estamos falando no versículo 8 é exatamente isso. Essa praga de gafanhotos, quando veio, foi muito intencional. Eles sabiam exatamente o que tinha que fazer. Por isso o versículo fala que eles não empurravam uns aos outros, cada um seguia o seu rumo, porque eles vinham para cumprir uma tarefa: destruir a plantação, destruir a colheita, tirar o povo do lugar da alegria e colocar no lugar do pranto. Então, a Bíblia fala exatamente isso. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Que ensino eu posso trazer para você a partir desse texto, a partir desse versículo? Seguinte: se a praga de gafanhotos, uma ação permissiva de Deus na vida do povo de Israel, trouxe entendimento e gerou arrependimento para o povo de Israel, nós também devemos aprender com isso, não com os gafanhotos, mas com o propósito que está em torno disso. Eles eram extremamente organizados para cumprir a sua tarefa, que não era das melhores. Eles sabiam, cada tipo de gafanhoto sabia exatamente o que era para fazer, desde que eles destruíssem a plantação, desde que eles cumprissem o desejo e o propósito e a tarefa de acabar com tudo. Nós devemos aprender com isso, porque nós também temos uma tarefa. E para isso nós devemos nos unir, devemos saber que cada um tem que se deter no seu caminho, não empurrar uns aos outros, cada um seguir o seu rumo. O que faz uma obra prosperar, o que faz uma obra ter êxito, é cada um saber exatamente qual é a sua tarefa e cumprir, todos juntos, e aí sim a tarefa vai ter êxito. Esse versículo é pequeno, muito pequeno, então o entendimento desse versículo vai nos levar para o caminho de sabermos valorizar o outro, valorizar como é importante respeitarmos e sabermos que cada um de nós tem uma tarefa específica e à medida que nós trabalhamos, vamos um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Não empurram uns aos outros. E eu vou me ater a esse início. Assim como a praga de gafanhotos
um não empurrava o outro, cortador, migrador, devorador e assim por diante, cada um ia fazendo a sua tarefa, nós também, nós não devemos empurrar uns aos outros. Cada pessoa vai trabalhando na esfera, no lugar que Deus designou. Não podemos empurrar uns aos outros. Infelizmente, irmãos, infelizmente, há uma cultura de desconstrução de imagem no meio do povo de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, trazer essa palavra de amoestação. Vamos rejeitar a desconstrução de imagem no nosso meio. Vamos rejeitar isso. Não vamos empurrar uns aos outros. Como é importante quando nós podemos vir todos juntos. O tema alinhamento, ele vai nesse sentido. Quando nós estamos alinhados, nós não precisamos empurrar ninguém. Todos sabem que é importante que um leve o outro. À medida que eu vou me alinhando, é natural que o outro também vai se alinhando também. Não precisa desconstruir ninguém. Não precisa se colocar à frente de ninguém para se mostrar, para mostrar-se melhor. Não é isso que a palavra de Deus ensina. E esses versículos estão trazendo exatamente isso no início. Não empurram uns aos outros. Que era um sinal para o povo se voltar para Deus, para arrependimento. Um sinal para o povo buscar a presença do Senhor. Se eles eram organizados, não empurravam uns aos outros, porque senão não teria êxito na colheita, nós devemos ter esse entendimento melhor ainda. Não podemos empurrar uns aos outros, senão podemos comprometer a colheita. Não podemos comprometer aquilo que Deus tem separado para nós. Então guarde essa palavra, vamos continuar firmados na palavra de Deus, na instrução de que somos um em Cristo Jesus, rejeitando toda a desconstrução de imagem, porque se eu firo o meu irmão, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu estou entristecendo o Espírito Santo. Vamos continuar firmes, orando uns pelos outros, zelando uns pelos outros, em toda a esfera da primeira região. Vamos rejeitar a desconstrução de imagem. É a palavra do seu bispo para você, é a palavra de Cristo para a vida da igreja. A Ele toda a honra, toda a glória, que possamos diminuir para Ele crescer, em nome de Jesus. Graça e paz.